Aguenta e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Ei, se liga aí, já tá rolando o Regularize 2025. É a sua chance de colocar sua casa em dia com a Prefeitura de Campos sem dor de cabeça. Fez aquela reforma, levantou um puxadinho ou construiu e ainda não declarou? Corre que o prazo vai até 30 de julho. E o melhor, sem pagar multas, sem juros, nem aquele retroativo que tira o sono. O que passou, passou. Agora é daqui pra frente. E dá pra resolver na sede da Secretaria de Fazenda, na rua 13 de maio, número 129. Ou de boa pelo site sem sair de casa. fazenda.campus.rj.gov.br. Prefeitura de Campos. Você sonha, a gente faz. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Gente, 8 horas 15 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube e Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast também. Logo mais tem reprise na Plena TV. Enfim, todos os canais pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, ou também pelo aplicativo de rádio nosso, da Folha, ou todos os aplicativos que tocam rádio, aí você vai encontrar lá a Folha FM. São 8 horas e 16 minutos em Campos, de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com o apoio também de consórcio do Sicoob Fluminense. A maneira mais fácil de você resolver, né, esse problema aí de ter a sua casa, carro, moto. Procure hoje o Sicoob Fluminense e pegue mais informações. Bom, 8h16, estamos aqui nesta manhã de segunda-feira nos exercitando aqui para entender essa política comercial internacional aí de Trump, dos Estados Unidos com o mundo, e essa cartinha de amor que ele mandou para o Brasil aí, para Lula, endereçada a Lula. E claro, ali ele alega que se o STF parar o que ele chama de perseguição política contra Bolsonaro, quem ele alega ter uma conduta ilibada e ser o melhor cara do mundo, ele vai pensar, pode até haver a chance de redução da taxa. Pode haver, não tem nenhuma garantia. O que para muitos é um pinguinho no i, ou seja, né, tá nas entrelinhas esse trecho, alegando que Bolsonaro foi só um boi de piranha nesse processo, porque tem muito mais coisas por trás disso, inclusive essa compra gigantesca de dólar,
que aconteceu no dia da carta, para quem não acompanhou, tá investigando para saber quem que é essa pessoa. E assim, o cara mostra o gráfico do câmbio no mercado financeiro, vem lá desde o início do mês, início da semana, início do dia, lá embaixo, de repente dispara, vai lá para cima aquela indicação de movimentação e de valorização do dólar. Então, assim, eu não entendo tanto de mercado, mas dá para você ver claramente pelos gráficos que houve, pela hora, no mínimo alguma coisa muito, assim, tipo assim, são 4 bilhões que comprou, vamos lá que ele tenha lucrado 30%, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio de dólares. Dá quantos prêmios daquela Mega Sena da virada? Não sei, não. Dá uns 10 prêmios daquele da Mega Sena da virada. O negócio é muita grana, é muito dinheiro, é muita coincidência. O sujeito inteligente para mim. Será que ele aplicou com. Eu não sei. Não, enfim. Mas isso é tudo sendo investigado e também, né, a gente está acompanhando. E para entender todo esse processo econômico e não político, a gente está conversando aqui com, claro que políticos também a gente conversa, mas o interesse nosso aqui é tentar colocar para o ouvinte, para o seguidor, para quem nos acompanha, o que vai impactar na vida dele. Ah, mas eu moro aqui na roça, isso tem na roça, então é que tem, né? Porque tem aí a incidência desse tarifaço sobre o agro, que vai seguramente, como disse o professor aqui, já está atingindo aí, né, os produtores de manga, laranja, até de mel, professor, 1,5 tonelada de mel já travados também aí por conta desse tarifaço. E aí nós estamos contando com a presença do professor Samuel Alex Coelho Campos, que é doutor em economia aplicada e professor da UF Campos. Professor, a gente falava ali no fechamento do bloco anterior, da pergunta do professor Hamilton Garcia, e tem uma outra parte da pergunta dele, vou trazê-la aqui para você analisar para a gente, mas antes deixa eu começar com a pergunta do professor Hamilton, que ele diz aqui, é interessante. Professor Samuel, a segunda parte da pergunta dele, é factível pensar que... não, mas isso aqui em relação à última pauta. Agora vamos falar não, isso aqui é Novos Horizontes, é lá para o final. Futuro da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Aquela perguntinha fácil que eu fiz então. Como resolver? Será que... né? Fácil. Será que tem solução? Chamar a Trump para tomar um cafezinho com queijinho, com pãozinho de queijo. Você acha que vai resolver? A única solução viável, né, tirando essa parte política de lado, é o diálogo, que é o que o Brasil já está tentando fazer, né, pelos meios ali cabíveis. O Brasil está tentando negociar com os Estados Unidos, pelo menos, uma dilação de prazo do início da vigência dessa tarifa, o que também não é adequado, mas o que acontece? Uma negociação comercial, a gente sabe, é complexa, né? A gente negociar aqui entre a gente já é difícil, os estados, imagine negociar com outro país. Então, precisa mesmo de um prazo maior para tentar negociar, para encontrar um meio termo, para ver o que de fato o Brasil pode ceder, para ver o que de fato os Estados Unidos está disposto a aceitar, o mínimo, né, para tentar reduzir ou evitar essas tarifas aí, porque a gente já discutiu ao longo do programa, as tarifas são ruins para o Brasil, mas são ruins para os Estados Unidos. Então, a princípio, a gente pode supor que é de interesse dos dois, Brasil e Estados Unidos, uma negociação que encontre um meio termo que beneficie a ambos. Então, o importante mesmo é a negociação. Esse prazo maior que o Brasil está tentando também é importante, porque, caso contrário, o Brasil vai ter que negociar com tarifas aí já vigentes, o que é pior, né? Então, a gente já está vendo só a possibilidade dessas tarifas serem de fato implementadas dia 1º de agosto, a gente já está vendo que muita coisa que ia ser exportado já está ficando. Então, tudo que a gente pensa
Como a pauta exportadora a gente já discutiu, né? É basicamente dependente do agronegócio. A gente tem produtos mais importantes que está chamando a atenção da mídia, mas a gente tem todos os produtos aí. Basicamente, o Brasil exporta uma infinidade de bens do agronegócio que é o mais atingido pela falta de capacidade, dificuldade do próprio produto, não é nem do produtor. O produto em si não pode ser estocado, a maior parte deles, ele se perde. Mel pode ser estocado um prazo aí, né? Tem um prazo de estocagem, mas outros não têm. Então, é negociar, tentar postergar o máximo possível essa tarifa, para depois dessa negociação, talvez, conseguir uma tarifa menor. Mas o único via mesmo é a negociação. E aí, seja econômica ou seja política, né? Se alguém sentir interesse, achar que seja adequado também entrar na questão política aí da... É porque também pode até ter pessoas que pensem, mas isso aí elevou a aprovação do Lula, melhorou a imagem do Lula, então ele vai deixar essa corda estourar para o lado do agro. Eu não acredito nisso. Não, tem muito mais do que uma eleição por trás disso. Falando seriamente, eu não acredito que o governo vai fazer de forma nenhuma. Até porque você já falou, já está tentando, já existe uma comissão, né, que está conversando com a Comissão do Comércio lá dos Estados Unidos. Vice-presidente, né, Geraldo Alckmin. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é a pessoa, talvez, que represente melhor o governo nesse momento para isso, talvez. Melhor que o ministro da Economia. Sim. Não é? Sim. Há um desgaste dele natural, né? Normal. Mas também é o próprio papel que o Geraldo Alckmin ocupa e que ele ocupou como governador de São Paulo, né, por muitos anos. Então ele também. tem importância. E São Paulo é um estado que talvez também vai ser mais prejudicado e é um estado de grande projeção nacional. Então, não é à toa que ele está como vice-presidente, né? Sim. Não, o peso dele, a carga dele no governo é importante. E ele conversa muito bem com a Faria Lima, né? Que é essa parte nobre desse mercado financeiro brasileiro. Tem até uma notícia aqui mais recente, essa tem 24 horas, o governo Lula já trata tarifas como realidade e não espera recuo de Trump. Que aí também já é um alerta, né? Já é um ponto de partida para entender que o governo está tratando como sério. E, claro, se for levado em consideração mesmo essa questão de política e de STF com Bolsonaro, isso aí esquece. Não vai, isso vai para 100%. Né? Não vai haver negociação sobre isso. Aliás, depois disso ainda houve agora a colocação da tornozeleira no ex-presidente. E houve a questão dos vistos dos ministros, né, que foram revogados. Muitos, né? A maioria, né? Acho que foram 3 ou 4. Foram 5, né? No total com Alexandre, né? Que foram cortados e tal. Ou seja, que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Então a questão política é muito forte por trás, né? E uma questão econômica. Então cria uma dificuldade. Todos aqueles outros países que o Trump voltou atrás, ele não voltou atrás assim, eu vou voltar atrás. Teve a negociação também. Então, por isso que é importante essa negociação que está sendo feita, né? E agora, cada um também, a gente vê críticas, né? Será que essa negociação está sendo efetiva? Não sei, não estou lá. Há quem diga que o governo não está fazendo o papel, como quando foi implementada a tarifa aí, de falta de diálogo, mas essa conversa está sendo realizada também por meio dos caminhos diplomáticos desde o início do ano já, porque já começou a imposição daquela tarifa inicial, né? Acho que, se não me engano, em abril, né? Então já veio para essa escalada agora, então tem que ter a negociação para tentar dirimir o mínimo possível. E falar que o Lula vai ter ganhos políticos se a tarifa continuar é algo meio duvidoso, no mínimo, né? Porque hoje está todo mundo preocupado, ele está tendo ganhos políticos por conta desse ataque que está sendo falado de soberania. Então, mesmo que tenha essa redução da tarifa, eu acho que acredito, né, minha opinião pessoal, que essa questão política vai continuar. Essa pressão política do governo dos Estados Unidos sobre o judiciário, sobre o executivo, mesmo independente da tarifa, vai continuar, então vai ter essa alegação aí de soberania. Mas o ganho, a perda talvez, né, para o Brasil com essas tarifas é muito grande. Então,
eu vou deixar. Não acredito que seja isso, porque muitos estados tá em jogo emprego, né, na realidade, né? Então, o que o governo não quer é desemprego. Tanto é que tem geração de qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente está de olho na geração de emprego. E gera emprego na campanha eleitoral, fala, foram gerados tantos empregos. Ou a gente vê banner por aí também, acho que... Então, eu não acredito que vá deixar para ter ganhos políticos com essas tarifas. Até mesmo porque, se conseguir postergar ou reduzir, também é um ganho político, né? Em termos do governo, falar que eu fui habilidoso na negociação e consegui que a tarifa, que era de 50%, não fosse vigente ou fosse reduzida e tudo mais. Porque a gente já está, como já falou, está todo mundo trabalhando com 50% de tarifas. Né? Aquele pior cenário. Se a gente consegue reduzir, já é um ganho. E aí esse ganho repercute em quê? Em uma alegação de capacidade diplomática de negociação do governo. Então, eu não acredito que vá deixar apenas por isso, né? O perda é muito grande para o país e talvez até mesmo para ganhos políticos podem ser diluídos aí com essa perda. A China, antes de eu falar desses outros países, me diga aqui, porque o seu estado de origem Minas, você não fala muito, porque você fala sobre... e também são, o que a gente falou lá no começo, são produtos perecíveis, que nós temos. Em São Paulo, por exemplo, a laranja, esse já perde imediatamente. Café, que é Minas, um forte produtor, pode esperar um tempo, o Espírito Santo, mas o aço também, que o aço já está trabalhando com 50% de tarifa, ou seja, 100% de tarifa no total para o produto final. O minério de ferro do Brasil vem de Minas, né? Atinge também. Não dá para ficar guardando toda a vida. Não, porque na verdade o minério de ferro você vai deixar embaixo da terra, né? Sim. Então, mas atinge o setor, atinge no formato, na forma, todos os setores, esses principais são atingidos. Por quê? Atingidos? Porque aí não se trata de perecibilidade também. Se trata de queda de receita. Ou porque se você não extrai o minério, você não vende. Se você não vende, você não tem receita. Se você não tem receita, você não tem emprego. Então, regiões, e aí como Minas, o polo lá de Minas que explora minério, né, e até mesmo em outros estados, tem essa perda. Por quê? Redução de empregos naquela região. E essas regiões... É interessante, né, que o Brasil tem regionalmente, tem especialização em alguns setores. São Paulo, Minas, cada um acaba... Café, Minas tem muito forte também, né, como o Espírito Santo, mas são cafés diferentes, Espírito Santo e de Minas. E aí é aquele problema da especialização. Por um lado, a especialização permite que você explore e tenha um ganho grande ali de queda de custos, mas, por outro lado, te coloca nessas situações em que a especialização, se você tem um problema no seu consumidor que não quer comprar, no caso aí tem umas tarifas, você fica mais susceptível. E aí tem essa questão e eu me perdi aqui. Da questão por ser perecível ou não. Sim. Mas você gera... você fala, eu deixo o minério lá, não preciso nem explorar. Olha só, a partir de quando você faz uma mudança dessa, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Desemprego. Sim. Aí se desemprega, você também desemprega imediatamente o trabalhador, o mineiro, né, digamos assim, e tudo aquilo que está ao redor. Aí você fala assim, mas como? Imediatamente as máquinas... os suplementos para aquelas máquinas, equipamentos, aí chega aqui no porto, porque o minério não vai chegar no porto. Olha que doideira. Não adianta a gente pensar que a economia os setores são separados. Todos os setores se interrelacionam, porque o recurso gerado com aquela exportação é o recurso da renda do trabalhador que leva ao consumo da economia. Então, quando você tem um problema no setor e o problema de exportação, com um parceiro comercial relevante, que é os Estados Unidos, não é um país pequeno, não é o segundo parceiro comercial do Brasil, em termos de exportação. Então,
Quando você tem esse problema, sim, você vai ter um problema na economia. Alguns mais, outros menos atingidos, alguns estados mais, outros menos atingidos, mas todo mundo, de alguma forma geral, vai sofrer sentir alguma coisa, no mínimo, né, da economia. Porque está tudo interrelacionado. Não tem como você falar que, minério de ferro, não sou eu que produzo. Sim, mas será que você não vende? Você é um dono de comércio. Será que você não vende para uma pessoa que está envolvida nesse setor? Porque se a renda dele cai, ele vai consumir menos seu. Como que você fica? Você vai vender menos. E aí vai toda aquela questão. Por isso que a gente tem, até caso essas tarifas entrem em vigor, a gente tem previsão de queda do crescimento potencial do PIB. Então a gente teria um crescimento de pouco mais de 2%, aí tem uma previsão, dependendo da sua previsão, de 2% a 0,7% de queda, né, potencial aí. Então não vai crescer mais 2 e pouquinho, vai crescer 1 e alguma coisa. E quando a gente, para que é importante quando a gente fala, todo mundo está preocupado com o crescimento do PIB. O crescimento do PIB representa emprego para a gente, representa renda, representa melhores condições de vida, né, para todos, né? A reação da China foi interessante. Em abril ele mandou a cartinha para lá. Você viu o conteúdo da carta, né? Você viu as palavras, você viu alguma parte? Da China não. Não, do Brasil você sim. viu, né? Achei meio negócio de quinta, sexta, sétima, um dia devia ser um negócio mais diplomático, mais... Bom, mas como esperar diplomacia numa situação dessa? E aí a China... E aí é aquele negócio, tem bagagem para isso. A China tem... tem força para isso. Ela reagiu também com tarifas contra os Estados Unidos. E aquilo foi escalando. Tarifa de lá, tarifa de cá. Trump chamou a carta, quando ele veio para a China, de Dia da Libertação, né? Foi em abril. Ele colocou 10% sobre os produtos que formariam ali em torno de 54% no total dos produtos vindo da China, de taxa. Já existentes e tal. Só que a China reagiu. E lá, foi abril, agora, recentemente, eles chegaram num cessar taxa, cessar fogo. O Brasil não passa nem perto de poder fazer isso. Para o Brasil, quer dizer, a gente tem que pensar a diferença dos países, né? China é um dos maiores economias do mundo. O Brasil é uma grande economia? É. Mas a gente também tem questões políticas internas, né? De controle de informação e maior gerenciamento interno que tem na China, que não tem no Brasil. A China não é uma democracia. Não adianta a gente... Ninguém alega que a China é uma democracia. Eu desconheço quem alega. Sim. Então, Brasil é democracia. Se o Brasil começa com esse processo de retaliação e repercussões na economia interna, a gente vai ver o descontentamento popular que vai levar, talvez, no fundo, ao impeachment. A China pode acontecer algum movimento popular? Pode, mas é muito mais difícil, dada a própria peculiaridade do controle estatal do país, né? Economicamente, para o Brasil é mais difícil fazer tudo isso. Também, então, a gente tem a questão política e a gente tem a questão econômica, por o Brasil ser uma economia um pouco menor, né, que a China, né? Então tanto é que a gente pode ler, quem tem acompanhado essa discussão tem visto sempre o que tem sido adotado. Um tom moderado. Sim. E, a todo custo, tentar se evitar a retaliação, com receio de uma guerra comercial, porque a gente já está perdendo. Se você começa uma guerra comercial, você vai o quê? Perder mais ainda. E de um parceiro comercial importante para a gente. Então, tanto é que também o Brasil está buscando alternativas de retaliação, alternativas à imposição de tarifas, que é o quê? Quebra de patente, propriedade intelectual. Isso vai ter outro efeito? Vai ter. Vai repercutir diretamente nos preços da economia? Não vai, mas pode ser que você tenha, talvez... Por que é importante a propriedade intelectual? Porque a gente garante às empresas o direito de explorar aquela tecnologia ao longo do tempo. E por que isso? Porque as empresas, inicialmente, gastam muito para desenvolver tudo. Então, se você tem queda de patente, você pode comprometer a confiança das empresas em desenvolver novos produtos no Brasil. Então, esse pode ser um problema.
potencial a longo prazo. Isso não vai acontecer agora, né? Há uma delicadeza nos movimentos do mercado muito tensa. Assim, não é como, sei lá, numa cadeia de produção, numa coisa assim, você mexe você dá um problema ali no armário. Não, você mexe em tudo, para tudo. Ou, como você disse, e isso tanto direto quanto indiretamente. A questão do Vale do Aço lá, né, em Minas. Você atinge lá aquela população ali imediata, mas você vai tendo consequências até chegar aqui na praia, como dizer assim, para o mineiro, e bem rápidas, não é coisa assim, né? Bom, são 8h38. Vamos fazer uma pausa rápida, 2 minutos, essa é rapidinho, só para você me contar aqui, porque a impressão que se tem é assim, beleza, os Estados Unidos, né, grande consumidor, mas nós temos uma relação muito forte com a China, que é o nosso maior parceiro. Então vamos aumentar para a China e vamos criar novos mercados na Europa, vamos intensificar. Existe o BRICS. Aliás, um dos motivos da carta também é isso, o BRICS, né? Os países, né, que são emergentes, né? E que, na verdade, isso aí, BRICS, é só agora o nome figurativo, porque já tem ali, não tem como colocar sigla aí, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Os iniciais. Depois, agora já tem um caminhão de países ali que, se for colocar, tem que botar o alfabeto todo quase. O que causou também a irritação lá do Trump com relação a essa. Ou seja, ele falou, países que vão se aproximar aí do BRICS, né, se fortalecer no BRICS, vão sofrer as sanções americanas. Enfim. Agora, você já tentou pensar com o Trump? Como é difícil, né? Mas você já tentou pensar como ele? E se o dólar desvalorizar? Você chegou a fazer esse exercício? Não fiquei exercitando depois vamos tentar fazer. Não é uma coisa fácil de se fazer, assim, até porque eu não vi ninguém falar sobre isso. Mas ele alega que a soberania americana está baseada no dólar. E se o dólar realmente cair e perder? O dólar é uma moeda universal. E se ele perder essa expressão, essa força, e o euro crescer? Eu não sei, vamos entrar no entendimento inverso depois aí, pra gente saber se é de fato, pra gente não ficar aqui, né? Sei lá, mas a princípio a mão dessas taxas aí, né, a mão na caneta que assina essas taxas é muito pesada. Fora talvez da realidade que ele alega que tem muitos anos que não aumenta as taxas, então por isso ele tem que aumentar. Enfim, 2 minutos e a gente volta para fechar aqui com o professor Samuel Alex Coelho, conversando com a gente nesta manhã, doutor em economia, professor da UF Campus, doutor em economia aplicada. Falamos aqui sobre esse tarifaço do Trump hoje e as implicações diretas aí sobre a economia brasileira, do estado do Rio e, claro, a campista também, a do Norte Fluminense, que sofre sérios impactos. Imediatamente, como ele já disse, Macaé, o Porto do Açu, por exemplo, né? Enfim, nossos produtores também têm preocupação aí grande com tudo isso a partir de agora, porque a taxa entra a partir de 1º de agosto, mas já está todo mundo praticando esse tarifaço. 8h42, rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, consórcio do Cicobi Fluminense. A gente tem sempre aquele posto de